Oi, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se o Instagram mudou e está com menos tempo de transmissão, mas a transmissão foi interrompida. Vou convidar Diego novamente. Eu não sei de verdade o que foi que aconteceu. A transmissão ela foi interrompida e eu vou convidar Diego novamente. Diego, você está aqui. Boa noite a todos. Enfim, me desculpa, eu não sei o que aconteceu, que a transmissão foi interrompida. Eu estou convidando o Diego novamente. Ele estava nos explicando algo quando parece que ele não está. Ah, ele está agora. Já aceitei aqui, meu amigo. Vamos ver. Eu também já te convidei. Olha de novo O aqui. que será que aconteceu, hein? Interessante que quando ele entra com a câmera virada, né? Estranho, né? Eu tô pensando o que será que Tá tudo aconteceu? bem. Será que diminuiu o tempo do Instagram? Pois eu não sabia sobre isso também, eu pensava que era uma hora. Não Né? sabia. Eu não sei porque interrompeu do nada, não foi? Eu não mexi em nada aqui. Foi. É. Tá bom, vamos lá. Você lembra onde foi que a gente estava? Então, eu acho que nós podemos continuar. A partir da. Nós estamos falando sobre constelação, né? A gente E estava aí sobre. você começou a falar da contribuição ancestral. Isso, isso. E eu me senti muito bem sobre aquela parte. Ela estava. Na verdade, eu acho que eu me concentrei tanto que caiu a internet. eu, eu fico muito feliz de ter essas coisas, sabe? Eu fiz uma reflexão minha, né? Porque eu era muito tradicional, sabe? Eu estudei lá na UFSM com uma parte bem formal, assim, da psiquiatria, né? Mas tinha professores que tinham essa abertura holística. Mas aí eu trabalhei desde 98, eu trabalhei lá na unidade de saúde Paulo Guedes. Eu fiz estágio em tudo que era parte do hospital universitário. Inclusive na psiquiatria eu fiz estágio. Então eu comecei em 98 minha trajetória com saúde mental. Depois, né, fui dar aula, fui trabalhar no CAPS e tal. E aí eu comecei a me aprofundar, mas eu sempre escutava mais era o psiquiatra e o psicólogo, porque eu pensava, eles são os ninjas da mente. Eles estudam muito isso aí. Então, né, então eu não conseguia me abrir, apesar que eu sempre fui muito espiritual, né? Uhum. Desde 98 eu me tornei uma pessoa muito espiritual. Mas eu não conseguia fazer essa linkagem, sabe? Essa coisa da meditação. Liliane do céu, não conseguia meditar de jeito nenhum. Não tinha quem me fizesse. Sempre fui um cara extremamente acelerado. E isso era um dos gatilhos que fazia eu comer a casa, né? Uhum. Sempre foi muito acelerado. Então aí quando eu fui trabalhar, foi muito importante para mim trabalhar na Associação Ciranda da Vida, com suporte aos pacientes com câncer. Né? Então, no final de 2015, eu dei uma transição na minha carreira profissional. 2016, aí 2017 eu, paf, me afundei nessas práticas integrativas mesmo, e elas revolucionaram minha vida, minha saúde e tal. Então, foi muito interessante eu aproveitar aquela experiência desde 98, Uhum. trabalhando com abordagens sistêmicas,
nos centros de história da família. Então, começar a trabalhar genealogia, genograma. Quem diria que eu faria no meu trabalho? Hoje em dia, dentro do SUS, no NASF, eu faço a árvore da família das pessoas, ensino a usar o genograma, ensino a fazer conta do Family Search, a fazer indexação, a pesquisar juntos, dou bênção do sacerdócio, que é um dos tipos de toque, imposição de mãos, toque sistêmico. Gente, quem diria que a gente faria isso dentro do Sistema Único de Saúde? É uma revolução. Eu acho uma revolução. Só para que as pessoas que estão assistindo possam entender um pouco, qual é a relação de eu conhecer os meus antepassados com o meu bem-estar agora? Dentro da sua prática, qual é o que que isso faz em mim? Olha, assim, é um nível mais complexo, tem uma anamnese mesmo, né? Que tem muitos psicólogos que são consteladores também, tem o pessoal da psicogenealogia, né? Tem umas professoras muito tops aí que são de BH, né? Tem a Elza Carvalho em Curitiba também. Então, tem a Daniela Baveda, Jane Teodoro, Fernanda Seabra, elas são psicólogas, elas trabalham com esse aprofundamento aí do genograma, né? Mas eu não trabalhava tão profundamente quanto ela. A gente, no Centro de História da Família, a gente trabalha mesmo o nome da pessoa, as recordações da pessoa. Então, eu trabalho desde 2011 de uma maneira muito intensiva com esse trabalho de História da Família, mas eu já iniciei em 98. Então, quando a gente vai fazer a árvore da família da pessoa, você pede para... Qual é o nome do seu pai, nome da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do bisavô. Aí, quando chega no bisavô, a pessoa fala assim, eu não sei. E não sabe por quê. Aí quando começa, não sei o nome do avô, da avó, não sei o nome do bisavô, vai ver, tem um trauma, tem alguma coisa que aconteceu, por que que não falam mais daquela pessoa? Tem um excluído ali no meio, tem alguma história, tem algum segredo de família. Caramba! Então, abre uma brecha para a constelação muito grande, né? É muito forte esse trabalho, é muito forte. Mas também tem muito a questão assim da responsabilidade técnica, né? Então, não dá para sair fazendo constelação assim de qualquer jeito, né? Então, aí, por isso tem uma corrente de psicólogos que tem uma grande preocupação com essa... Nós temos que tomar cuidado, existe uma estrutura psíquica, né? Existe isso, aquele outro, tal. Então, assim, ó, a constelação sistêmica não é terapia, gente. Pode olhar direitinho na internet, grandes consteladores, muito mais qualificados do que eu, explicando. Não é terapia, é uma prática integrativa e complementar, né? Que é atrelada a uma filosofia, que é atrelada a dinâmicas, apesar de que na Alemanha é considerada uma psicoterapia breve, né? Utilizada nos hospitais, etc. e tal. Bom, gente, Alemanha é Alemanha, Brasil é Brasil. Vamos começar assim, né? E eu me sinto confortável, sabe, em dizer que eu sou enfermeiro sistêmico, eu trabalho com constelação, sou muito confortável em dizer que no SUS a gente faz constelação com as pessoas quando é indicado pelos psicólogos, né? Não é à toa. Mas, de forma geral, a gente pode olhar para a constelação como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal que nos ajuda a conhecer mais sobre nós mesmos, uma ferramenta de autoconhecimento, porque eu olho para os meus ancestrais e quando eu olho para os meus ancestrais, eu olho para mim. Foi importante para mim descobrir meus ancestrais porque eu me conheci melhor. Nossa, eu poderia ficar horas falando de experiências, né? Minhas, né? A gente ia dormir aqui, né? E dentro dessas práticas integrativas que você faz, além da questão da constelação, que tem uma relação com o genograma, que tem essa questão do eu conheço os meus antepassados e isso me ajuda a compreender um pouco mais da minha história também, por mais... É muito interessante isso, né? Porque, assim, a gente tem duas coisas muito bacanas na nossa Constituição. Tem uma coisa que é minha, que independe de quem me criou, que independe de onde eu nasci, que é minha. E paralelo a isso existe a influência do meio, de quem me criou, de onde eu tô. Então, e aí nós somos essas duas coisas,
Não somos só isso, a gente é uma gama de coisas. Mas assim, junta-se isso e aí existe a nossa formação. É muito difícil separar uma coisa da outra, né? Porque as coisas são muito integradas. Mas você traz também a questão do reiki, né? Quando você falou, você usou a religião, até quando você falou da imposição de mãos, mas o que é o reiki? O reiki não é uma religião necessariamente, né? O que é isso e como é que se utiliza o reiki nessas práticas integrativas? O interessante é que as práticas integrativas, elas têm divisões entre elas, né? Então, você tem ali a acupuntura como uma primeira, a mais antiga, que tem uma filosofia, né? A constelação, ela também tem uma filosofia. O reiki não é diferente, né? O reiki, ele tem uma filosofia. E essa filosofia, ela começa a partir do trabalho do Sensei Usui, né? Que foi um japonês que trouxe uma contribuição enorme a partir das práticas samurai do Kiko, que era uma prática. Os samurais, eles faziam uma doação de energia, fazia a pessoa melhorar. Mas aí a pessoa piorava, né? Transferia energia. Uhum. Aí o sensei, ele descobriu uma maneira de canalizar através de símbolos e meditações de um jeito que todo mundo ganha. Eu aplico, eu fico melhor quando eu aplico, a pessoa fica melhor porque recebe. Uhum. É uma energia que ela é captada através do pensamento, né? Através do pensamento focado, então eu posso transmitir com os olhos, com o sopro, com a mão, e é muito bacana porque os resultados são reais, e a quantidade de estudos científicos é muito grande, né? Uhum. Então, as práticas integrativas que têm mais estudos é a acupuntura e o reiki. Tanto que é usado em Hospital Albert Einstein, no Sara Kubitschek, grandes hospitais, uhum. Até os hospitais universitários que utilizam o reiki, né? Caramba, que negócio potente! Uhum. Né? E ele pode ser enviado à distância na forma de meditação também, né? Uhum. O psiquiatra José Roberto Aires era um dinossauro que nós tínhamos aqui, né? Foi o psiquiatra que fundou o CAPS, né? Junto com a família dele. A psicóloga era a irmã dele e tal. E ele dizia assim para as pessoas, ele dizia assim, o reiki é uma técnica que eu alcanço um relaxamento e transmito o relaxamento para o outro. Olha que massa! Uma explicação ninja, né? Uhum. Então, olha que interessante isso. Eu sou gestalterapeuta, né? E a gestalterapia, ela bebe muito na cultura não, na filosofia oriental. E é muito interessante que uma das premissas, assim, quando a gente está fazendo a formação, é de que a gente necessita vivenciar o que a gestalterapia preconiza. E quando você fala do reiki, me dá essa mesma impressão. Não tem como eu aplicar o reiki em ninguém se eu não entendo, não vivo, não faz parte de mim. Né? É muito interessante você trazer isso. E eu acho que a palavra integralidade cabe bem aí, né? Agora, eu só queria fazer uma desmistificação, porque às vezes as pessoas pensam que o fato de, no seu caso, né, que é um terapeuta reikiano, ter esse conhecimento, essa vivência, você está isento de problemas, isento de situação difícil, isento de doença, isento, o que não é uma realidade, né? Eu não sei quem foi que colocou na nossa cabeça que felicidade é a ausência de tristeza, é a ausência de provação, é a ausência de dificuldade. Eu não sei quem foi que enfiou isso na cabeça da gente. Eu acho que a pessoa tem que conseguir os filhos adolescentes, se ela acha que não tem problema, né? Se alguém... Vamos fazer um esquema aí, né? Vamos mandar um pacote de filhos adolescentes e fazer um intercâmbio dentro do nosso programa aí. Só porque tem filhos adolescentes, tadinho dos meninos. Os meus filhos são uma bênção, né? Mas eu acho que existe uma diferença, né, entre a pessoa que se dedica a essas práticas, porque ela tem uma saúde diferenciada. A gente sabe a quantidade de profissionais que faleceram, né, na pandemia por estarem na linha de frente. Uhum. É muito interessante que eu fiquei de quarentena 3 vezes, né, e era só um resfriado. Eu não peguei Covid e a minha equipe não pegou Covid, caramba.
Quem pegou Covid da equipe foram duas pessoas que pegaram fora, porque tinham mais de um vínculo, então pegaram em outros serviços. Por que não pegamos, né? A nossa cidade também teve índices bem controlados, tal. Então nós usávamos as práticas integrativas no mesmo esquema que Santa Catarina aderiu muito forte, né, ao uso das práticas integrativas durante a pandemia. Então, qual será a importância mesmo de aumentar minha imunidade, né? Aonde que entra a fitoterapia, a homeopatia, o floral, a meditação, a yoga quando eu estou trancado em casa? O que isso tem a ver, né? Poxa, e aí que a constelação, nós temos um trunfo aqui em Cabralha, que é fazer a constelação pela internet, pelo SUS. Caraca, isso é uma grande coisa, né? Então, pessoas que conseguiram avançar em problemas. Hoje, os psicólogos e médicos, eles querem encaminhar, eles botam lá, naquela guiazinha de encaminhamento, eles botam fortalecimento do vínculo familiar, né? Eles escrevem lá e mandam para a gente. Aí a gente pode pegar, fazer um acolhimento pela internet, mandar as postagens para a pessoa começar a se trabalhar a ansiedade em casa, né? E aí a pessoa já começa a receber reiki, se ela tem vontade, né? Ela dá o nome dela lá, as pessoas vão meditar em favor dela. Claro que tem uns que não gostam de reiki, né? E aí faz oração, caramba. Olha, a oração tá ali junto, né? A ferramenta também, né? E aí a pessoa já começa a fazer a árvore da família, e ela já começa participando de dinâmicas sistêmicas online. Gente, aonde nós chegamos, Liliane? De conseguir olhar para a ancestralidade e acolher a espiritualidade desse jeito, porque quando eu trabalhava no início, que eu fui trabalhar nos CAPs, não era assim não dava para fazer oração no CAPs. Se fosse fazer oração no CAPs, era problema. Eu acho que você traz um assunto muito importante, eu percebo essa mudança também. Nos atendimentos, não vou falar de CAPS, que nunca atuei lá, mas nos atendimentos psicossociais, de uma forma geral. Né? De que antes, até na minha formação mesmo, eu não podia falar, a gente não falava de religiosidade. O que é uma coisa absurda, pensando especialmente em Brasil, que somos, né, do candomblé, da umbanda, da católicos, protestantes, evangélicos, tem as práticas indígenas, tem religiosas, né, que eu não sei os nomes de cada, tem as religiões orientais, que estão com toda a força no país também, mas não podia se falar disso, né? Até que eu tive o privilégio de ver uma palestra de Jorge Ponciano, que é um dos precursores da gestalterapia aqui no Brasil, em que ele falava assim, como é que eu vou anular essa parte do cidadão? Como é que eu não vou estudar essa parte se isso faz parte, né? E aí agora você me trazendo que o SUS tá, assim, as práticas do SUS aceita de uma maneira muito mais confortável, né? Não é nada escondido. Porque antes, quando a gente aceitava, era meio que escondido, para não achar que a gente estava confundindo uma coisa com a outra. Aceita a religiosidade do sujeito, né? E não é uma uma denominação específica, uma prática religiosa, as religiosidades das pessoas, porque isso faz parte delas. E como a religião tem um poder curativo, como a religião tem um poder restaurador, como a religião trabalha com a esperança. Eu não estou falando de uma específica, eu estou falando daquela que motiva aquele ser, né? Aquela que é muito importante, não tem como a gente não identificá-la, não. E aí, nessa proposta aqui da gente falar de estratégias de saúde, né? Eu ainda falei isso para você, eu falei, não quero falar de doença, eu quero falar de saúde, né? Como não valorizar as práticas religiosas, né? Como não, se elas têm essa ferramenta, a religião, ela tem essa capacidade de dar sentido para o sujeito, né? Porque é uma coisa que você falou do suicídio lá atrás, né? E às vezes a gente acha que todo aquele que tentou ou que infelizmente conseguiu efetuar o ato estava com depressão. Aí eu falo, não necessariamente, gente. Não necessariamente. É uma falta de sentido de existência.
né? E sabe, Liliane, que uma das coisas mais favoráveis para nós foi trabalhar esse voluntariado, e a maioria desse voluntariado está dentro das igrejas. Então, pegar as pessoas de várias igrejas, reunir todo mundo, junto com o pessoal do AA, pessoal do NA, pessoal de não sei qual associação. Isso que fez a revolução e fez a diferença para nós. Então, hoje, a gente, quando vai estudar imposição de mãos, é uma das 29 práticas. Como que vai falar da imposição de mãos só da denominação X? Não tem como, né? A gente estuda a técnica da imposição de mãos, mas quem quer se aprofundar, quando tu pega, tem às vezes intelectuais fazendo os cursos junto com nós. Eles querem beber de várias fontes, entender as coisas, né? Aí eu tenho lá uma mestre de Reiki que é da Umbanda esotérica, outra mestre de Reiki que é budista, outra que é da messiânica, né? Aí tem outra que é espírita. Então, cada uma é de uma denominação, e aí cada uma conhece outras abordagens. Por exemplo, os espíritas contribuíram muito para a imposição de mãos, porque eles fizeram levantamentos de dados de pessoas que melhoraram, né? Então, o passe espírita é um tipo de imposição de mãos. Mas aí tem o Joreila da messiânica também. Aí tem os pastores evangélicos que vão lá, colocam a mão na cabeça da pessoa, fazem uma oração e muita gente melhora, né? Então, por que vai excluir nós? Eu também, eu fui missionário, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu também coloco a mão na cabeça das pessoas, dou uma benção, elas melhoram. Então, a gente consegue falar de tudo isso numa boa. E antigamente eu não podia falar. Eu dizia, aquele cara ali é mormon, é mormon. Caramba, era tanta pedrada, era tanto problema. Criatura do céu. Então, hoje a gente chegou num momento de liberdade religiosa dentro do Brasil, com a bandeira do SUS, né? Integralidade, universalidade e equidade. Caramba, a gente consegue reunir todas essas crenças numa roda de terapia comunitária integrativa. Todo mundo canta, quer cantar um louvor lá, pode cantar, caramba. Eu estou muito feliz com tudo isso. Eu estou muito feliz. Para o que não tem nenhuma religião, né? Ele também tem espaço lá, né? E isso é bem importante frisar. Meu querido amigo, nosso tempo foi-se, né? Mas eu gostaria muito de agradecer a você por ter trazido essa outra maneira de também ver a saúde, né? Essas outras contribuições. Eu acho que a gente precisa popularizar ainda mais, porque infelizmente ainda está para um grupo muito restrito lá de Cabralha, que tem acesso a esse SUS aí, que pode, sabe? E isso, claro que não está só em Cabralha, a gente sabe outras localidades do Brasil que também está tendo essa prática, né? A gente sabe que não é uma realidade em todo e qualquer lugar, ainda tem muita dúvida sobre esse tipo de abordagem. Né? Uma mensagem final que eu quero deixar aqui é sobre a gente fazer aquilo que nos faz bem. Né? O que eu mais gostei da nossa live hoje é que tudo deu errado. O som não conseguiu ser a 7, a gente teve que botar a 7h15, o som do vizinho não deixou ser a 7h15, você teve que conversar com o vizinho, gente boa lá, e aí a gente começou atrasado. Aí do nada o negócio interrompeu aqui, a gente saiu e voltou. E eu adorei que foi dessa forma, porque a gente precisa entender que a vida não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que dá. E com o que dá, a gente vai, né? Eu gostei quando eu te falei sobre, quando eu te fiz a pergunta, né, relacionado que apesar de você ter todo esse conhecimento, que você também passa por dificuldades, e aí você deu uma resposta muito assim, passo, mas consigo ter uma maneira... Você não disse isso, eu estou dizendo que foi que eu ouvi. Passo, mas eu consigo passar de uma maneira melhor, porque eu tenho uma aceitação das coisas como elas são, porque eu trabalho... O corpo, né? Eu acho que, infelizmente, com exceções aí, a gente tem alguns psicanalistas até que trabalharam muito com o corpo, né? Eu penso aqui em um que me fugiu o nome dele agora, se alguém aí lembrar e quiser colocar
que falou muito sobre Reich. Reich falou muito sobre a terapia energética, a coisa do corpo. Cá na Gestalterapia a gente trabalha muito com o corpo também. E você trouxe muito o yoga, que é esse trabalho com o corpo. E como é importante, né? A terapia, ela é para além da fala, né? A terapia, a academia faz um bem retado para quem gosta, né? Porque está trabalhando para o corpo. Eu não gosto de academia, eu gosto de dançar. A dança, né? Tem essa coisa com o corpo. Então, eu queria deixar essa mensagem final de que o problema existe, o problema vai ter, porque é essa condição que nós temos de estar aqui nessa terra, é ter dificuldade e sobrepujar essas dificuldades. E como é que a gente sobrepuja? Através desses conhecimentos todos, né? Não necessariamente do médico, do psicólogo, mas também do médico, do psicólogo e dessas outras terapias integrativas que você trouxe, né? Eu passo a palavra aí para você deixar os seus comentários finais. Só gratidão, Liliane, muita gratidão. Todos esses anos ter você na nossa rede é um privilégio, né? Uma grande consultora, alguém com quem podemos contar. Se eu não souber uma coisa, posso te perguntar. Poxa, é uma alegria para nós, tá? Então que nós possamos continuar avançando, né, através da internet, né, voando nas redes. Eu acho que é por aí. Tá bom. Eu acho que é por aí. Muito obrigada, gente. Eu vou deixar nos comentários os links dos vídeos que Diego comentou no outro vídeo, que essa live ficou dividida em 2 vídeos. Eu vou deixar nos comentários para que vocês possam também exercer em casa, né, todas essas práticas que ele está dizendo aqui, que são integrativas e que têm ajudado muito as pessoas e a ele próprio. Tá? Então vai estar lá na descrição. E aí quem tiver o interesse de querer também pôr em prática, fique à vontade. Nosso objetivo aqui é promover saúde. Então, façam coisas que te façam bem. Outra coisa, Diego, que a gente não comentou, mas eu sinto a necessidade. Eu acho que tem um movimento muito grande dizendo que estar sozinho é bom. E eu tenho uma preocupação desse movimento. Você quer fazer algum comentário sobre ele? Nós temos até um dos grupos do nosso programa, né? Que é o relacionamentos saudáveis, né? Para poder trabalhar isso aí, né? Porque tem que ser olhado com mais cuidado isso aí, né? Essa coisa de estar sozinho, né? Estar sozinho indo para o isolamento, se eu estou sozinho, estou inteiro, estou olhando para a vida, estou olhando para a solução, estou feliz pra caramba, né? Bom, aí nesse caso tudo bem, né? Então tem que olhar direitinho, né? Eu tô sozinho como? Tô sozinho olhando para o meu desenvolvimento pessoal. Nos campos do Feng Shui são 8 campos, né? E no centro fica a saúde. Ali eu consigo olhar, né? Espiritualidade, amigos, relacionamento afetivo, família, prosperidade, sucesso, trabalho. Então tá tudo interligado uma coisa com a outra. Será que eu tô sozinho de boa com todos esses 9 campos mesmo? Pois é, né? Fica aí a dica. Hashtag fica a dica. A gente precisa olhar... Botei o contato aqui, viu, Lili? Botei o contato aqui do projeto social, que as pessoas que quiserem entrar na nossa roda são muito bem-vindas. Perfeito. Quiserem participar da roda de terapia comunitária integrativa, que é feita às vezes, né? Tem o Josemar, o Janarone, sempre largam convites lá. Tem as rodas de constelação híbrida também. Então, o pessoal que quer participar junto com a gente, é só entrar. É online, gente. Então, não importa onde você está no mundo. Né? Eu vou até anotar aqui que eu vou colocar na descrição também. Eu acho que é aquele grupo que eu participo, né? Isso, aquele lá. Pronto, eu vou Ele é do mundo. Vou colocar, então, é online. Não importa onde você está, você pode participar. Tá bom? Diego, muito obrigada. Ó, que você continue sendo essa pessoa assim alegre. Além de alegre, né? Aquela pessoa que nos deixa bem depois do encontro. Né? É um encontro, sempre é muito gostoso te encontrar. Muito obrigada. Igualmente, querida. Muita gratidão, viu? Grande abraço para você e para todo mundo aí. E para todos que nos acompanharam até agora, muito obrigada. Agradeço a paciência e eu espero que as coisas que foram aqui discutidas possam ter te
despertado aí para encontrar alternativas de como melhor, né, viver, melhor desfrutar a sua vida com mais saúde. Um beijão a todos e beijo, meu amigo. Tchau. Beijo, tchau, tchau.